Olá, caro aluno, seja bem-vindo à disciplina de pesquisa operacional. Essa aqui é a nossa segunda aula, lembrando que a nossa primeira aula foi há muito tempo atrás, no começo dessa pandemia. Então, para que vocês não perdessem esse conteúdo, não perdessem essa disciplina neste momento, optamos pelo ensino remoto. Então, vamos à nossa aula. Bom, para você entender um pouquinho sobre como vai funcionar, faremos um encontro síncrono de 1 hora por semana, para tirar dúvidas, para resolver alguns estudos de caso, resolver alguns exercícios juntos. E será oferecido a você o conteúdo das aulas em vídeo, tá? Então, essas apresentações, toda a parte teórica vai ser dada na forma de vídeos para vocês. Então vamos lá para a nossa aula. Primeiro, gente, vamos relembrar um pouquinho sobre o conteúdo que nós vamos abordar aqui na disciplina de pesquisa operacional. Primeiro, nós vamos fazer uma abordagem sobre o que é pesquisa operacional, que nós já fizemos na primeira aula. A gente vai dar uma relembrada nesse momento. Falaremos sobre modelagem matemática de problemas de otimização linear, o método simplex, a modelagem matemática de problemas de otimização com variáveis binárias, os problemas clássicos de otimização, e aí o método branch and bound, a otimização em redes e a teoria das filas. Então esse é o conteúdo programático da disciplina de pesquisa operacional. Primeiro ponto, quais são os critérios de aprovação dessa disciplina nesse formato remoto? São dois critérios principais. Primeiro, frequência. Mas o que é a frequência? A frequência de vocês vai ser avaliada através da entrega de no mínimo 70% das listas de exercício no prazo estabelecido. Então, ao longo do curso, nós teremos aí listas de exercícios para vocês realizarem e vocês têm que entregar no mínimo 70%. É como se fosse a presença de vocês, para que eu entenda que vocês estão acompanhando a disciplina. Serão provados aqueles que tiverem média final maior ou igual a 5, sendo calculada por 0,4 vezes a média das listas de exercício, mais 0,6 vezes P1. O que é P1? P1 é a nota da prova 1. Então, 60% da nota de vocês está relacionado a uma prova remota que nós faremos lá no final do curso e 40% relacionado à entrega dessas listas de exercício. Bom, o caso de exame. Para caso discente apresente média final inferior a 5 e frequência mínima de 70% na disciplina, ou seja, entregar 70% das listas de exercício, poderá realizar uma avaliação denominada exame final, abrangendo todo o conteúdo ministrado durante o semestre. A nota final, NF, do discente será então calculada por NF igual à média final, que é aquela que foi calculada 60% da prova, que vocês vão fazer, mais 40% das listas de exercício, mais uma nota de um exame. Tiraremos a média aritmética. Para aqueles alunos que conseguirem uma média aritmética aí dessas duas notas maior ou igual a 5, serão aprovados aí no exame final. Essa aula terá os objetivos de entender a programação linear como ferramenta de resolução de problemas e aplicação do método através do modelo padrão. Vamos retomar alguns conceitos, vamos falar aí o que é a pesquisa operacional, as etapas de pesquisa operacional e a formulação de um problema matemático nesse primeiro momento. O que é a pesquisa operacional? De acordo com Hill e Lieberman, é a pesquisa sobre operações. De acordo com a SABRAPO, a Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, é a ciência aplicada voltada para a resolução de problemas reais, que, tendo como foco a tomada de decisões, aplica conceitos e métodos de várias áreas científicas na concepção, no planejamento ou na operação de sistemas. De acordo com Marins, é o uso do método científico com o objetivo de promover departamentos executivos de elementos quantitativos para a tomada de decisões, com relação a operações sob seu controle. Ela propõe uma abordagem científica na solução de problemas. Então, por que você, aluno de engenharia, está estudando pesquisa operacional? Para aprender uma abordagem científica e auxiliá-lo na resolução de vários tipos de problemas normais e comuns aí na sua vida futura como profissional da área de engenharia. Nós vamos ter algumas partes importantes, como a observação, a formulação do problema e a construção de um modelo científico, matemático ou de simulação. É a modelagem e tomada de decisão em sistemas reais, determinísticos ou probabilísticos relativos à necessidade de alocação de recursos escassos. Quais são as etapas que nós temos que seguir
para dar uma abordagem científica de um determinado problema. Então, dentro de pesquisa operacional, nós seguimos essas etapas aqui. Primeiro, definir o problema de interesse e coletar os dados. Segundo ponto, formular um modelo matemático para representar esse problema. Terceiro ponto, desenvolver um procedimento computacional a fim de derivar soluções para o problema a partir do modelo. Quarta etapa, testar o modelo e aprimorá-lo conforme necessário. Quinta etapa, preparar-se para a aplicação contínua do modelo conforme prescrito pela gerência. E a sexta etapa, implementação. Então, nesse ponto, a gente consegue perceber aqui as etapas de uma formulação, de uma abordagem metodológica científica para a resolução de determinado problema científico. Para você entender, pesquisa operacional é a alma do engenheiro. É como o engenheiro consegue pensar em otimizações, consegue administrar a alocação de recursos escassos. Vocês têm uma produção, como comandar essa produção? Como pegar e gerar dados para que vocês controlem essa produção, para que vocês tomem decisões de quanto vai ser fabricado de cada produto relacionado ao objetivo que vocês querem atingir. Por exemplo, otimizar o lucro operacional da sua empresa. Então a gente tem aqui a parte da formulação do problema, a obtenção desse modelo, a escolha do método para a obtenção da solução, a obtenção dos dados. Essa é uma etapa muito importante da pesquisa operacional, a coleta de dados, aí a apresentação dos resultados, a implementação da solução, o teste do modelo e a sua solução. Começamos aí todo um ciclo, lembrando que a experiência que você tiver daquele processo, é muito importante escutar os envolvidos nesse processo todo, para que essas experiências sejam agregadas dentro do modelo que vocês estão definindo. Nessa primeira etapa, nós vamos focar na formulação de um modelo matemático para representar o problema, que é a etapa 2 da pesquisa operacional. Nós temos que fazer a abstração da essência da matéria investigada, mostrando interrelacionamentos e facilitando essa análise. Se houver N decisões quantificáveis relacionadas a serem feitas, elas serão representadas nas formas de variáveis de decisão. Digamos aqui, x1, x2, xn, cujos valores respectivos devem ser determinados. O que a gente pode fazer aqui como exemplo? Você tem uma produção e você tem vários produtos. Dentro da sua fábrica, o que seria as variáveis de decisão? O quanto de cada produto você vai produzir. Só que para produzir cada produto, a gente vai o quê? Ter que alocar recursos. E cada produto vai te oferecer um retorno financeiro, um valor, um ganho econômico. A gente vai decidir aqui uma medida de desempenho apropriada. Por exemplo, nesse caso, o lucro. É então expressa como uma função matemática dessas variáveis de decisão. Como, por exemplo, aqui, nós temos o lucro, vai ser dado por 3x1 mais 2x2 mais assim, etc., até N fatores que você tiver aí, N produtos que você tem. Então, por exemplo, aqui, nesse primeiro ponto, a cada x1 produzido, a cada x1 vendido, eu terei aqui um lucro de 3. Para o produto 2, um lucro de 2 e assim sucessivamente. Essa função de desempenho, nós vamos definir aqui como uma função objetivo do seu problema. Quaisquer restrições nos valores que podem ser atribuídos às variáveis de decisão também são expressas de forma matemática, tipicamente por meio de desigualdades ou equações. Por exemplo, x1 mais 3x1x2 mais 2x2 é menor ou igual a 10. Essas expressões matemáticas para limitações são normalmente denominadas restrições. Por exemplo, quando você está produzindo um produto 1, um determinado produto, você demora determinado tempo para fazer aquele produto. Você pega uma máquina 1, por exemplo, uma tupia, uma lixadeira, no caso, por exemplo, de uma produção de móveis, e você usa o tempo dessa lixadeira ou dessa tupia para realizar a produção desse produto 1. Você não consegue ao mesmo tempo fazer a produção do produto 1 e produto 2. Ou seja, você vai alocar um recurso escasso, que é aquele maquinário, para a produção daquele produto 1. A restrição nesse caso acontece por quê? Porque você tem um tempo limite de produção no mensal daquela máquina.
Um outro problema importante aqui são as constantes, a saber, os coeficientes dos lados direitos das restrições. E na função objetivo são denominados também de parâmetros desse modelo. O modelo matemático poderia então nos dizer que o problema é escolher os valores das variáveis de decisão, por exemplo, quanto de cada produto você vai fazer, de forma a maximizar a função objetivo sujeita às restrições especificadas. E um tipo particularmente importante a ser estudado é o modelo de programação linear, em que as funções matemáticas que aparecem tanto na função objetivo quanto nas restrições são funções lineares, são funções de primeiro grau. Nós podemos, nesse caso, atender a problemas bem diversos, como um mix de produtos que maximiza o lucro, você encontrar aí a quantidade de produção, a quantidade de venda de cada produto para que você maximize o lucro da sua empresa. O planejamento, por exemplo, de sessões de radioterapia que ataquem efetivamente um tumor e ao mesmo tempo minimizem os danos causados a tecidos sãos vizinhos a esse tumor. Uma outra aplicação é a alocação de terras para plantações que maximizem o retorno líquido total, a combinação de métodos de combate à poluição que atendam a padrões de qualidade do ar a um custo mínimo. Então são todos padrões, todos problemas que nós podemos abordar matematicamente através de um modelo para tentar encontrar uma solução. Modelos matemáticos, eles apresentam muitas vantagens em relação a uma descrição verbal do problema. Ele descreve o problema de forma muito mais concisa e isso tende a tornar mais compreensível a estrutura geral do problema e ajuda a revelar importantes relacionamentos causa e efeito. Engenheiro, você é o cara que vai ter que pensar em como alocar esses recursos. O modelo matemático vai te ajudar a enxergar essas relações, essas inter-relações do uso de recursos, como por exemplo a maximização do lucro. Ela indica mais claramente quais dados adicionais são relevantes para a análise, facilita o tratamento do problema como um todo, considerando todos os seus interrelacionamentos de forma simultânea. Então, usar o modelo matemático ajuda você, engenheiro, nesses aspectos. Forma uma ponte para o emprego de técnicas matemáticas e computacionais potentes para analisar o problema, para você solucionar determinados problemas que você está abordando no seu dia a dia profissional. Então, gente, esse é o final da primeira parte da nossa aula, que a gente deu uma relembrada aí daquela aula que a gente teve lá em março, do porquê que é importante a pesquisa operacional, o que que ela aborda e quais são as etapas que ela segue a resolver um problema, para a gente estudar um determinado problema. Te espero daqui a pouco na nossa parte 2, em que nós vamos colocar aqui um exemplo de formulação matemática dentro da indústria madeireira. Até mais, aluno. Tchau, tchau.